Bom, vamos lá. Esse livro do Iracema, ele é um livro do... O gênero dele é o romance, certo? Ele é da época do romantismo, no século, se eu não me engano, 16. Ele vai se passar no estado do Ceará, aqui no Brasil mesmo. E seu autor é o José de Alencar, certo? E aí agora falando um pouco mais da história dele, né? Ele vai começar contando de um rapaz guerreiro, um jovem guerreiro português, europeu, branco, alto, magro, que está levando seu irmão num barco com um cachorro. Eles querem inicialmente ir para Portugal, mas eles acabam parando na praia de Iracema. Não sabe se é por um naufrágio, se eles quiseram parar, enfim. Ou seja, a gente tem aqui então três personagens, né? Um jovem guerreiro europeu, branco, magrelo, dos cabelos pretos. Ele está num barco junto com uma criança, que pressupõe-se que é o seu irmão ou um parente dele, e um cachorro. Eles descobrem a praia de Iracema, descobrem não, eles chegam na praia de Iracema, então depois a próxima fala é ele gritando o nome da praia de Iracema. E depois disso, a gente não infere que o destino deles seja Portugal, mas a gente não sabe por que eles pararam na praia de Iracema, muito menos como eles tiveram um naufrágio, então eles se separaram, sabe? O livro não explica muito bem isso. Então o irmão se separou do outro e o cachorro foi para os quintos dos infernos. E aí, seguindo, a gente tem a descrição da personagem da Iracema, que está próximo ali da onde os personagens se separaram anteriormente. E aí o trecho diz o seguinte: a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Ela tá tomando banho ali e ela percebe a presença desse guerreiro, que a gente descobre depois que chama Martim. Ela percebe ele e já liga o 220, já pega o arco, já desce uma flechada no rosto dele que ele desvia. E ele com a mão na bainha da espada ali, depois que ela acertou a flechada. Só que tem um trecho que diz que o moço, esse guerreiro, ele aprendeu na religião da sua mãe que a mulher é símbolo de ternura e amor. Então ele aprendeu a não atacar antes de tentar ser pacifista. Então ele tá com a arma ali, a mão na arma, ele tira, sabe, ele coloca assim, ele solta, e ele vem em paz, e ela percebendo a cagada que ela fez, que o cara tava sangrando pelo rosto, ela já procura, sabe, tratar ali, estancar o sangramento. E aí ele, sendo um cara muito pacifista, ele também aprendeu bastante da cultura da Iracema. E o livro deixa em aberto se ele realmente estava querendo... Qual era o destino dele? A gente não sabe se o destino dele era... Como ele é um guerreiro português, a gente não sabe se ele estava indo para Portugal ou se o destino dele era realmente encontrar Iracema. E aí ele, como sabia bastante da cultura dos índios, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: quebras comigo a flecha da paz? Essa fala, ela, na cultura da tribo indígena que a Iracema vive, isso é um símbolo de pacifismo. E aí ela percebe, olha isso, fala, caramba, o cara manja bastante da minha cultura. E aí ela vai levar ele pra tribo dela, pra aldeia dela. E aí, seguindo, quando eles chegam na da tribo da Iracema, ele é apresentado primeiramente ao pajé, que é o chamado Araquém, que é o pai da Iracema, e depois, posteriormente, ao irmão da Iracema, e aí ao resto da rapaziada ali. E assim, ele por ser um guerreiro europeu, ele chega, com muito prestígio. O pajé meio que fala, cara, me caça e sucaça, tudo que a gente tem aqui é seu, mulheres à vontade, você pode ficar o que você quiser aí, comida, dormir, tem quarto aqui pra você. E ele chegou, ele é muito prestigiado, né, dentro dessa aldeia, mas tem uma coisa, ele vê toda essa parada de ter as mulheres, e ele não se interessa por nenhuma das mulheres, sabe, que em teoria serviam de agrado para os estrangeiros daquele lugar. Ele se interessa pela Iracema. Só que tem um problema, a Iracema é a virgem dos lábios de mel. E tem um motivo para ela ser virgem. Porque ela, dentro da aldeia dela, ela é a pessoa que produz
Eu não ia dizer droga, mas ela produz um líquido, uma paradinha ali para os caras ficarem nas alturas durante os rituais da tribo. E por isso ela tem um status de intocável dentro da tribo. Então ela não pode sair, não pode fazer nada, ela só tá ali para produzir a paradinha. E querendo ou não, tem muito. Nisso tem muitos índios que ainda, sabe, ainda se apaixonam nela. Dentre eles o principal, Irapuã, que vai olhar para esse cara tendo todo esse prestígio e com a Iracema coladinha nele, ele vai falar, cara, a gente. Eu vou matar esse branco miserável aí, porque a gente, sabe. Eu nunca pude chegar perto dela e ela já tá toda estregada nesse cara aí, ele tem todas essas paradas, tem tudo que ele quiser aqui nessa bagaça. Mas aí ele vai ser defendido pelo pajé e pelo irmão da Iracema, o Calbi, Calbi o nome dele. E nisso ele vai passar alguns dias, né, nesse privilégio, ele vai, tipo, conversar com o Araquém sobre por que ele está ali. Eu não consegui compreender muito bem se o livro estava deixando claro se a visita dele era esperada ou se ele chegou de repente, por ele ser um guerreiro europeu branco, diferente, sabe? Carregar uma espada, portar uma espada, uma armadura. Eu não sei se por causa disso e por ele entender dos costumes da tribo, a tribo meio que acolheu ele e deu todo esse privilégio. Eu realmente não consegui entender se o livro, tipo, quis explicar essa parte, sabe? E aí, continuando na história, esse cara vai. O Martim vai continuar um pouco na vila, só que numa festa de comemoração que ele estava ali, uma festa noturna, na celebração ali, ele vai embora. Porque ele se perdeu também do irmão dele, né? Lembra do irmão lá atrás, que eles se perderam no naufrágio? E aí ele vai procurar, ele vai atrás do irmão e a Iracema vai junto. Por mais que ela estivesse produzindo aquela paradinha que ela faz pra tribo, ela larga o que ela tava fazendo ali, com um pouco que ela preparou e vai atrás desse cara. E ele fala, cara, eu preciso, sabe, preciso encontrar esse moleque, preciso viver minha vida. Ela fala, olha, tá, vá, mas fica mais um pouco. E nisso ela vai dar aquela paradinha lá pra ele, eles vão ficar muito doidos. Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme e vou fazer a pergunta de vestibular dos capítulos 1 ao 6 de Iracema. Leia o trecho abaixo e responda o que se pede. Ainda a sombra cobre a terra, já o povo selvagem encolhe nas redes na grande taba e caminha para o banho. O velho pajé revelou toda a noite, falando às estrelas, conjurando maus espíritos. As trevas entravam furtivamente na cabana. O trecho acima, retirado dos capítulos iniciais de Iracema, evidencia traços característicos da obra. Assinale a alternativa correta. Letra A. Demonstra a valorização dos costumes indígenas e a construção de uma atmosfera poética típica do romantismo indianista. B. Revela o distanciamento objetivo e científico do autor, característico do naturalismo. C. Apresenta um cenário urbano e cotidiano característico do realismo. E letra D. Representa a crítica direta à colonização portuguesa e aos impactos da miscigenação. A resposta correta para essa pergunta é a letra A. Porque o trecho valoriza os costumes indígenas, como o pajé realizando rituais, e também utiliza uma linguagem poética para descrever a cena, o que é típico do romance de José de Alencar. Muito obrigado.